como podia deixar de ser feito. E aí, ele arranjou o irmão dele e mais um outro cara que trabalha com o irmão dele para poder mexer no nosso telhado. O Jairo esteve aqui um dia e ele tinha trabalhado em Teresópolis. Chegou em casa, passou a manhã em casa, eu fui encontrar com ele, porque nós tínhamos que tecer alguns acertos em relação ao que ia ser feito na sexta-feira aqui. E naquele dia, ele ia trabalhar às 15h30 e ia sair só meia-noite. E ele marcou com os caras de estarem aqui às 7h30. Eu, naquele dia, olhei para ele e falei assim para ele: Jairo, desculpa, você nem descansou. Eu falei: pastor, não tem problema em relação a isso. Na agenda corrida dele, ele arranjou um tempo para poder fazer aquilo que ele estava achando que era prioridade naquele momento, para nos ajudar. Eu, sinceramente falando, olho para vocês e eu posso ver que alguns de vocês aliviam e muito a minha carga, a nossa carga. Eu não sei nada de reforma, gente. Eu não sei nada sobre construção, gente. Eu não sei nada sobre isso. Então aí eu dou graças a Deus pelo Jairo, dou graças a Deus pelo Aldair, dou graças a Deus pelo Rodolfo, por situações da nossa reforma que ele arranjou também para um bom profissional poder trabalhar em relação a isso. Então eu olho para vocês e vejo assim, como é que eu me multiplico? Através do tempo que vocês dedicam ao serviço na casa de Deus. Então, falta de tempo é algo que você precisa considerar. Você não tem tido falta de tempo para servir? Você não tem tido tempo para poder permitir que Deus se expresse através da sua vida? Eu não me preocupo mais com escala de culto. Ana Maria não se preocupa mais com escala de diaconato, não me preocupo mais com cronograma de culto. Nós temos a serva da frente, que faz isso para a gente e faz isso com muito esmero. Ela até antes de nós termos o tema da mensagem, está perguntando qual é o tema da mensagem. Eu falei: meu Deus do céu, nem pensei ainda no tema da mensagem. Ela está pensando já qual é o tema da mensagem. Mas são as maneiras que vocês têm de poder fazer as coisas acontecerem. E eu sei que alguns de vocês têm um tempo muito cheio de coisas. Então pensa o seguinte: eu não preciso pensar em grandes coisas, mas eu posso pensar em pequenas coisas. Vai ter um retiro. Eu não estou preocupado com o retiro. Por que eu não estou? Porque tem alguém se preocupando. Graças a Deus. Graças a Deus ao Paulo, ao Gustavo, a Dayana. Eu só preciso repassar o dinheiro que deposito errado na minha conta, que deve ser para a conta da Dayana. Quando eu olhei assim, poxa, que bom, alguém mandou uma oferta para mim. Dayana passa uma mensagem: esse dinheiro que caiu na sua conta é do retiro. O que chegou foi embora. Que triste isso. Mas é tão bom saber que tem coisas que a gente pode fazer juntos como igreja acontecer. Então, falta de tempo não deve ser uma desculpa, uma barreira para que nós sirvamos. Uma outra coisa, dúvida sobre o impacto daquilo que você faz. Existe alguma tarefa pequena demais para você poder executar? Existe alguma tarefa grande demais para que você possa executar? Algumas pessoas acham que o seu serviço é insignificante.
No entanto, nós precisamos pensar que cada gesto de amor e bondade, por menor que pareça, pode transformar vidas. Lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 25, diz o seguinte, ele diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer a injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Tudo o que vocês fizerem. Rodolfo está lá na empresa dele, Paulo está lá na empresa dele, está fazendo o que está fazendo, está servindo. Josi está lá na escola, trabalhando, está servindo. Tudo o que nós fizermos, nós estamos fazendo para quem? Quando você tem um superior sobre você, você pensa assim, e se o chefe não é bom, não é legal, você pensa assim, eu não vou fazer da maneira como ele está querendo que eu faça. Eu vou fazer da minha forma. Bem, se a sua forma foi excelente, ótimo. Faça da sua forma. Mas se não o for, você está esquecendo de que você não está servindo aquela pessoa. Você está fazendo o que você está fazendo para Deus. Tudo. Se é para limpar o banheiro, limpe o banheiro da melhor forma possível. Se é para cortar a grama, corte a grama da melhor forma possível. Porque ele fala, tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Lá na carta de João, 3 João, capítulo 1, versículo 11, diz assim, amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Fala comigo assim, eu sou imitador de coisas boas. Seja imitador do que é bom e não do que é mal. Agora é mais fácil aprender a fazer o que é bom ou aprender a fazer o que é mal? Vocês já responderam, né? Porque é muito mais fácil, gente, eu tratar o outro que me tratou com ignorância, do que tratar essa pessoa que me tratou com ignorância, com gentileza. E é muito interessante que nessa matéria, eu sou mais carnal do que a minha esposa. Eu nunca esqueço de uma senhora que morava num prédio que nós moramos na Ilha do Governador. Pense numa pessoa carrancuda. Pense numa pessoa que você diz para ela bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e ela não tinha nenhuma expressão, parece que você estava falando com uma parede. Você abriu um sorriso e ela não respondia você com um sorriso de volta. Você vai continuar sendo simpático com uma pessoa que retribui a sua simpatia desta forma? Nessa hora você entra no livro da lei, né? Olho por olho, dente por dente. Se é assim que ela me trata, é assim que eu vou tratá-la.
Aí eu te pergunto, você está sendo maior do que ela? Você está sendo, nesse momento, igual a ela? Ou você está sendo menor do que ela? Quando a Bíblia fala para eu não imitar o que é mal, e sim o que é bom, nessa hora, a Bíblia está mandando eu e você crescermos mais. Eu não vou tratar com indiferença quem me trata com indiferença. Aí, precisa de um senso de identidade muito bom. Nessa hora eu preciso saber quem eu sou na fila do pão. Quem eu sou na fila do pão? Eu sou aquele que esbraveja? Ou eu sou aquele que respira fundo, vai lá, dá um sorriso, sim, como é que eu posso ajudá-lo? Ou como é que eu posso ajudá-la? Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Porque quem pratica o bem procede de Deus, e quem pratica o mal jamais viu a Deus. É interessante também que em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, se eu penso, se servir alguém é de boa fama, tem louvor nisso, é isso que eu vou fazer. Você precisa pensar nessas barreiras e precisa olhar para você e dizer, e pensar, identificar essa barreira do orgulho ou essa barreira do egoísmo, o medo da rejeição, da falta de tempo, da dúvida sobre o impacto que aquilo que eu estou fazendo na vida do outro proporciona, se essas barreiras estão presentes em mim. Sabe que quando eu estou refletindo isso para vocês, eu estou refletindo também isso para mim. Existem situações, coisas, que você quer que outra pessoa faça, e não você. No começo da igreja lá em São Luís, da comunidade lá em São Luís, eu tive alguns ministérios. Essa é da época da Andréia. Eu tive o ministério do retroprojetor. Quer ver uma coisa? Qual dos jovens aqui conhece um retroprojetor? Ah, graças a Deus. Paulo Ricardo conhece um retroprojetor? Conhece, entendeu? Então, assim, eu fui no ministério do retroprojetor. E eu lembro que tinha algumas pessoas que evitavam estar no retroprojetor, porque iam passar o tempo do louvor todo, o tempo da pregação, nessa época não era pregação não, né? Mas era mais o tempo do louvor, o tempo do louvor todo ali, colocando as músicas para que o pessoal pudesse acompanhar. Gente, eu caí em profunda adoração enquanto eu colocava os slides para as pessoas poderem acompanhar. Nunca foi problema para mim um retroprojetor, mas era problema para outras pessoas. Depois eu comecei a ter o ministério dos bêbados. Como é que era o ministério do bêbado? Nessa época, existia uma pessoa que tinha problema de alcoolismo, que ia para o culto na igreja. E ele chegava assim, tropeçando, e a palavra que ele falava assim que ele chegava.
Cadê o Washington? Tudo porque um dia eu dei atenção para ele. E aí, para ele não ficar atrapalhando o culto, eu pegava ele, ficava próximo dele, sentava com ele, e queria falar assim, agora não, vamos ouvir. Agora nós vamos ouvir, depois você fala. O que acontecia? Daqui a pouco ele encostava o pescoço aqui e dormia. Eu saía de alguns cultos com um cheiro, com um odor de cachaça, que parecia que eu tinha bebido no lugar dele. Porque ele fedia cachaça. Então, assim, era fácil fazer isso? Às vezes não. Eu falava, não, vai outra pessoa lá, vai outra pessoa lá. Então, eu sei que tem coisas que para a gente não é fácil fazer. Não é fácil fazer. Não é fácil lidar. Gente, eu tenho muito nojos de algumas coisas. Não é fácil lidar com algumas situações. Eu lembro que eu estava evangelizando em Fortaleza, na rua de Fortaleza, bati na casa de um rapaz, falei com o rapaz, e estava eu mais uma pessoa, evangelizamos o rapaz. Quando terminou aquele momento, nós já estávamos indo embora, ele grita, chama a gente na rua, por favor, vocês poderiam orar pelo meu pai? Eu falei, sim. Ele está doente assim, já faz muito tempo que ele está doente, e nós gostaríamos que vocês pudessem orar por eles. Tá bom, entramos, era uma casa muito humilde, mas quando eu entrei no quarto, que o Senhor estava deitado, veio um odor tão grande, um mau cheiro tão grande, que faltava higienização naquele ambiente, que eu assim, com licença, saí, tive que ir para a varanda, respirar fundo, brigar comigo, eu briguei comigo, não posso falar a expressão que eu usei comigo nesse momento, mas eu falei assim, para com isso, e volta para lá, respirei fundo, voltei, o nome do seu pai, falou o nome do pai dele, botei a mão nele, eu praticamente não respirei, porque se eu respirasse, eu não ia conseguir orar. Orei por aquela pessoa, saí dali, aquela família toda, ficou super grata por aquilo que nós fizemos, mas só eu sei o que eu passei para fazer o que eu fiz. Ou é só eu que sou assim? Vocês encaram tudo numa boa. Então, eu gostaria que você pudesse analisar os seus sentimentos, como estão essas barreiras dentro de você e qual é a sua decisão. Dentro do estudo de célula que vocês receberam essa semana, a Ana conta a história de um homem que nós conhecemos, que era gerente de uma rede de hotéis, ele gerenciava um hotel em São Luís, mas de uma rede de hotéis chamado Vila Rica. É uma rede de hotel muito famosa no Brasil. Não sei se ainda existe essa rede de hotéis. Esse homem era de São Paulo, ele foi morar em São Luís, e ele tinha uma coisa muito interessante, tinha uma voz maravilhosa, Rodolfo. Ele era um tenor, não sei exatamente qual era a voz dele, uma voz assim poderosa, de locutor, cantava no louvor da igreja, e este homem era de uma simplicidade, que ele era um gerente de uma rede de hotéis famosa, de um hotel 5 estrelas, em São Luís,
A primeira vez que eu fui para um hotel 5 estrelas, dormi num hotel 5 estrelas, foi porque ele nos deu uma noite, uma estadia nesse hotel. E eu lembro que para ele não era problema cantar no louvor ou lavar os banheiros no retiro. Aquilo não diminuía em nada, em nada. E durante um bom tempo, ele e a sua esposa ofertaram no nosso ministério. Ele era um homem simplesmente fantástico. Mas ele sabia quem ele era e quem ele era em Deus. E o que ele estava fazendo para Deus. Quais são dessas barreiras que existem em você? Quais são dessas barreiras? Quais dessas barreiras existem em você? Vença a barreira do orgulho. Vença a barreira do egoísmo. Vença a barreira do medo de rejeição. Vença a barreira da falta de tempo e da dúvida sobre o impacto do que você faz. Porque Deus está chamando tanto eu e você para servi-lo melhor. Deus está chamando para servi-lo melhor. Do seu lado, existe um envelope de dízimo e oferta. Eu quero que você oferte nessa noite, ou entregue o seu dízimo nessa noite, como um ato de serviço. Quando eu oferto, quando eu dizimo, eu estou também dizendo para Deus: Senhor, eu confio na tua fidelidade e na tua provisão.